Olá pessoal, tudo bem? Nesse quarto vídeo sobre a nossa série do AutoCAD, a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns comandos de edição. Eu vou mostrar alguns recursos para vocês que vão facilitar a vida no dia a dia aí do desenvolvimento dos seus desenhos, tá ok? Vamos lá então? Muito bem pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos aprender alguns pequenos comandos de edição de desenho. Comandos bem simples, mas que vão ajudar vocês bastante aí na produção dos seus desenhos. Eu vou começar pelo comando copy. Copy. Eu vou pedir para que ele faça uma cópia do meu desenho aqui. Então, eu vou selecionar esses objetos. Ele vai me dizer que foram encontrados 7 objetos, melhor dizendo. Eu dou um Enter. O ponto de base é o ponto pelo qual ele vai movimentar o objeto. Como eu estou com o meu Snap ligado, né? E meu salto de objeto também, o Object Snap ligado, ele já vai me dar aqui o endpoint. Eu clico. Eu posso fazer aqui a movimentação com o clique do mouse, né? Veja que ele já me ajuda a encontrar um ponto. Aqui uma coordenada polar 100 unidades para baixo no ângulo de 270. Um clique, e aí ele já fixa a cópia naquele ponto. E claro, ele continua aqui se eu quiser fazer outras cópias. Se eu não quero outra cópia, eu simplesmente venho e dou um Enter. Um segundo comando bastante interessante aqui que você pode precisar usar é o chamado mirror. O mirror ele serve para espelhar um objeto. Então imagine que eu quero espelhar esse círculo aqui neste outro lado do desenho, né, de forma que fique na mesma posição, né, já que a minha figura aqui ela é simétrica. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou digitar o comando mirror. Eu vou selecionar esse objeto, é apenas este. Eu vou dar um Enter. Ele vai passar para o próxima etapa do comando. Ele pede para que eu indique um ponto da linha, um ponto de base para que eu faça o espelhamento. Como eu já tenho aqui, olha, o meio da linha, essa linha aqui de cima, eu posso selecionar esse meio aqui, porque é exatamente a metade, né? Eu vou rebater para o outro lado. E aí, você, pelo movimento do mouse, olha, pelo Object Snap, você já consegue posicionar este objeto num outro local. Então ele pede o segundo ponto, né? Para que eu indique aqui o segundo ponto para a movimentação. Se eu der um clique aqui, ele vai perguntar para mim em seguida se eu desejo manter este objeto no local. Eu vou manter, perdão, o objeto de origem, né? Que é este aqui, porque ele pode achar que eu estou querendo fazer um espelhamento e tirar de um lugar e passar para o outro. Eu vou falar para ele que não, eu não quero apagar o objeto de origem. E aí você tem o seu objeto aqui rebatido. Para o próximo comando, eu vou aqui fazer mais uma cópia deste objeto. Então, vamos lá no copy novamente. Quando eu seguro o mouse, ele faz essa seleção de área irregular para cópia ou para seleção. Aqui eu vou fazer uma pequena cópia aqui do nosso objeto aqui para cima. E somente essa. Bom, nós temos os comandos de edição de desenho para corte. Os dois principais comandos para corte são o trim e o break. Vamos falar primeiro do trim. O trim, para que você possa utilizar o trim, você precisa que exista um limite no desenho, ou seja, você tem que ter linhas que se cruzam para que você corte a partir dessas linhas de cruzamento. Se isso não acontecer, você vai ter que criar eventualmente uma linha temporária, auxiliar para fazer esse corte e depois poder removê-lo. Então, o comando trim aqui, primeiro ele pergunta o objeto que não é, na verdade, o objeto que eu queira cortar, é o objeto que é o limite. Então, imagine que eu quero tirar essa linha daqui, este meio que vai daqui a aqui, eu preciso selecionar este limite e este limite. Dado um Enter, ele vai me pedir quais são os objetos, selecione os objetos para cortar. Então, para cortar, eu vou utilizar este aqui e este aqui. Então, o que estava entre os dois objetos foi cortado
A seguir, então, eu tenho o comandinho break, né? Vou sair aqui do trim, que eu já cortei. O break você não precisa necessariamente ter um limite, mas também é recomendável. Então, vamos falar um pouquinho do break. Eu vou digitar lá o comando break. Eu vou selecionar primeiro aqui o objeto. Por exemplo, eu quero cortar essa linha de baixo aqui entre esses dois limites. Então, eu clico aqui. Ele vai me dizer, especifique o segundo ponto de quebra, né, do break, ou o primeiro. Ele acha que esse local onde eu cliquei já é o primeiro ponto de quebra. Mas aqui eu utilizei isso apenas para a seleção. Então, eu vou colocar a letra F, que é o first point. Eu dou um Enter. E aí eu marco o que eu quero daqui, primeiro ponto, até aqui é o segundo ponto. Ele faz essa quebra para mim. Tá? Você também pode utilizar o recurso de coordenada nessa situação. Então, imagine que deste ponto para cá eu quero cortar 50 unidades para a direita. Como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui no Break, seleciono o objeto. Eu vou indicar para ele que é o primeiro, eu desejo marcar o primeiro ponto, F. Eu clico neste ponto aqui. Eu quero cortar, fazer um corte de 50 unidades à esquerda. Então eu posso colocar aqui arroba 50 num ângulo de 0. Dado Enter, pronto. Ele fez o corte aqui do objeto 50 unidades aqui para a direita através do uso da coordenada. Então o break e o trim são comandos bastante importantes aí para você poder utilizar nas suas edições de desenho. Muito bem, mais um comando que nós vamos falar aqui é sobre o comando rotate. O rotate é um comando bem simples, mas muito usual. Ele serve para rotacionar o objeto, então nós chamando aqui o comando rotate no prompt, selecionamos o objeto. Ao dar um Enter, ele também pede, veja, um ponto de base, né, um base point aqui. Então a gente pode indicar por onde que a gente vai movimentar este objeto. Posso tirar um pouquinho a barra aqui da frente para auxiliar a seleção deste ponto aqui, esse ponto aqui embaixo. E aí simplesmente ele vem e pede o ângulo. Eu vou digitar um ângulo de 90 graus. Pronto. O objeto foi então rotacionado. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre como você altera a escala, né? Imagine que eu desejo alterar a escala desse desenho. Então, comando Scale. Ó, vamos sair do pan primeiro aqui, né? Comando Scale. Nós selecionamos o objeto. Um clique. Um Enter. Ele vai pedir, veja, um ponto de base, que é por onde você deseja reduzir ou ampliar o seu objeto. Eu vou clicar aqui no ponto inferior direito deste objeto. Veja que quando eu movimento o mouse, ele está achando que eu quero ampliar, ele já alterou aqui bastante o fator de escala. Veja que está dando aqui na minha mira aqui um valor de 50, 30, 40. Se você deseja aumentar, né, ou seja, valores, claro, acima de 1. Então, para dobrar esse valor, esse tamanho desse objeto, eu colocaria 2. E se eu quiser reduzir, eu colocaria valores inferiores a 1. Eu quero reduzir este desenho pela metade. Então, eu vou colocar 0,5, é o meu fator de escala. Um Enter, pronto. Está aqui o nosso desenho. Ficou, então, reduzido à metade do tamanho que ele tinha originalmente. Ok, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dos comandos de edição. Nós nos vemos no próximo vídeo, que eu vou aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Até mais.